Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a essa palestra virtual da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. A cada 15 dias, a escola realiza uma palestra virtual, como essa de hoje, que tem por objetivo acolher e prestar informações sobre o seu trabalho, sua filosofia, a todos os interessados, a todos aqueles que estão em busca do caminho espiritual. E é isso que temos em comum nessa reunião. Todos nós estamos buscando o caminho espiritual. Então, nesse sentido, amigos, são os nossos melhores votos, nossos mais sinceros votos, que tudo que será tratado nessa palestra virtual, que tem por título O Átomo Centelha do Espírito, a semente do novo homem, seja útil, seja proveitoso e possa se constituir em um auxílio verdadeiro, um auxílio fraternal para todos os nossos desconhecidos irmãos e irmãs que estão em busca do caminho espiritual. Pois bem, para introduzir o tema dessa palestra, vamos avançar, mas é preciso fazer antes um alinhavo, um apanhado a respeito do fundamento da doutrina, da filosofia da Rosa Cruz Áurea, que diz o seguinte: duas ordens de natureza. Nós, seres humanos, convivemos com duas ordens de naturezas em nós. Primeiramente, uma personalidade, esse instrumento maravilhoso, esse instrumento com o qual nos identificamos, complexo e estruturado, por exemplo, com 4 corpos, corpo físico, corpo etérico, corpo astral, um corpo mental em formação, 5 fluidos da alma, 5 fluidos da alma que se interagem, que cascateiam e se interseccionam mutuamente. Sangue, fluido hormonal, fluido nervoso, fluido da coluna do fogo serpentino e um fluido astral. Essa personalidade é também dotada de uma consciência tríplice, segundo o coração, a cabeça e a ação. E, embora mortal, disso temos certeza, embora mortal, embora o seu desígnio é do berço ao túmulo, essa personalidade tem uma possibilidade maravilhosa. Ela foi formada, foi idealizada para um propósito inimaginavelmente elevado, cósmico, universal. E o buscador do caminho espiritual busca justamente encontrar essa vocação, essa realização. Mas o homem não é só essa personalidade. Em sua totalidade, ele é muito mais do que isso. Ele é também um microcosmo. Imaginemos uma esfera, uma grande esfera que nos circunda, que circunda a personalidade que conhecemos ou que acreditamos conhecer. Personalidade essa que habita um microcosmo, uma esfera de vida originária de um campo vibratório muitíssimo elevado. Falamos, portanto, de microcosmo, de uma outra realidade, de uma outra ordem da natureza, distinta, com linhas de força que não são absolutamente as pertencentes a esse mundo palpável, físico, químico que conhecemos, e nem ao mundo do além, o chamado mundo dos mortos. O microcosmo é de criação divina, original, a imagem e semelhança do cosmo. Cosmo, macrocosmo e microcosmo. Portanto, esse microcosmo que habitamos é a imagem e semelhança do cosmo. Imagem e semelhança de Deus. E esse microcosmo, guardada essa proporção com cosmo e com macrocosmo, está justamente em linha com as palavras de Hermes Trismegisto, assim como é em cima e embaixo, assim como no grande, o pequeno, é no pequeno. Mais do que isso, esse microcosmo, embora em queda, os microcosmos que habitamos estão em queda, ele possui em seu núcleo
em seu centro matemático. Ele possui um ponto especial. Ele possui um núcleo luminoso. A bem da verdade, ele possui a semente de um novo homem. Assim como existem sementes de plantas, sementes de animais, sementes do homem, que são gerados do ventre materno, existem sementes de luz do novo homem, do homem cósmico. E essa semente está justamente no núcleo, no ponto central desse microcosmo. Porém, encontra-se esse núcleo em forma latente, em forma adormecida. Esse ponto, esse núcleo de luz, essa semente incorruptível, ela coincide com o coração humano da personalidade. Portanto, é no coração humano, nesse especial órgão, que se encontram duas naturezas distintas. A natureza divina, o núcleo central do microcosmo, e a natureza humana terrena, o coração do homem. E é nesse ponto, no coração do homem, no núcleo central, nesse átomo centelha do espírito, que há um encontro. O coração do homem é um ponto de encontro, um ponto de fusão, um ponto de conexão entre essas duas naturezas que têm a destinação de se encontrarem, colaborarem, fundirem-se e formarem o novo homem cósmico, divino, original. Impressionante como a doutrina universal de todos os tempos, através de todos os grandes enviados, apontam para essa realidade escondida, que é o coração do homem. Nós, em nosso atropelo pela vida, estamos sempre buscando para fora, e fora cada vez mais longe. E a realidade transcendente do homem encontra-se dentro. E vamos fazer algumas leituras relativamente ao que nos disseram esses grandes enviados quanto a esse olhar para dentro, voltar-se para o interior. Por exemplo, Hermes Trismegisto diz o seguinte: ó homem, olhai para o alto, mas olhai com os olhos do coração. E continua: não acredites que uma única das coisas que buscas esteja fora de ti. Não. Todo conhecimento que buscas está dentro de ti, ao teu alcance. Tudo que deves encontrar e alcançar encontra-se já dentro de ti. E Buda diz o seguinte: ó monges, quando a liberdade do coração, que é o amor, quando essa liberdade é perseguida, é realizada, é levada a sério, escolhida como veículo, escolhida como base, praticada, aumentada e posta em estado de agir, pode-se esperar dela muitos benefícios. E Lao Tse, grande sábio da antiga China, disse em relação ao tal, porque quando decidimos procurá-lo, encontramos-lo em nós mesmos. E Jacob Boehme, o grande místico, disse o seguinte: todo o nosso ensinamento reduz-se a mostrar ao homem como acender em si mesmo o divino mundo da luz. E mais próximo de nós, homens ocidentais, Jesus Cristo. Vós sois o templo do Espírito Santo. O reino de Deus está em vós, mais próximo do que mãos e pés. E por fim, Ângelo Silésios disse o seguinte: ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nascer em ti, em teu coração, continuarás extraviado. Fica patente que é desse centro divino, do imo do coração do homem, que vem esse pulsar, que vem esse chamado para a consciência do homem para realizar em si esse verdadeiro casamento alquímico,
de duas naturezas, a terrena e a divina. E chega a nós esse pulsar do protoátomo como um chamado que notamos como uma pré-memória, uma pré-reminiscência, uma lembrança indefinida de um outro mundo, de um outro estado de ser, de uma outra ordem de coisas, um anelo, um desejo que emana do coração e que não conseguimos aplacar. Desejo esse que às vezes se apresenta como uma grande nostalgia. E quem o sente é compelido, provavelmente desde muito jovem, quando não desde criança, a buscar respostas para as questões fundamentais da vida. Qual a finalidade da vida? Por que eu existo? Para onde vou? De onde vim? Mas, se tentar, se explicar esse anelo, esse desejo, ele só será compreendido por quem também o sente. Porque ele é um desassossego. Ele é uma inquietação pela busca, inquietação essa que não pode ser aplacada, porque é uma irradiação de uma força poderosíssima no coração do homem que provém de um outro ser, de um ser microcósmico, do protótipo do homem divino original. E, com relação a isso, nós vamos agora, no tocante a essa centelha divina, que pulsa e que aguarda ser resgatada no coração do homem, nós vamos chamar algumas referências, algumas designações, algumas indicações que estão esparsas no ensinamento universal. Primeiro, esse ponto é indicado como um átomo. Um átomo, centelha do espírito. Uma centelha de luz. Uma fagulha. Um sol. Um sol que irradia puramente. Um sol de uma irradiação pura. Um sol que tem o poder de afastar toda a escuridão que o homem terreno instalou e trabalhou e complicou dentro do seu microcosmo e formou uma grande teia entrelaçada, entretecida pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelo seu pensar, pelo seu sentir egocêntricos. É, portanto, essa semente, a semente do novo homem, que é tocada, é concebida por uma irradiação pura. O Evangelho menciona a irradiação, essa irradiação como a concepção de Jesus, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Um toque da substância, raiz cósmica original, dinamizada pela força cósmica do Espírito Santo, que, uma vez tocada, germina essa semente dentro do coração do homem, começa a crescer, começa a pulsar e virá a um ponto de revesti-lo. Revestir o mortal com essa semente imortal. Revestir o corruptível com essa semente incorruptível. De uma forma despojada, essa semente divina é indicada como o outro. O outro em mim, o homem cósmico universal. E o Evangelho fala de Jesus. Jesus, essa semente que nasce na manjedoura do coração humano e tem o seu trajeto de Belém, coração, ao Gólgota, cabeça. Essa semente é indicada também como Deus no homem, luz no homem, o amor no homem. E, poeticamente, singelamente, os Rosa-Cruzes indicam essa centelha, esse ponto que é a finalidade focal de todo o trabalho dos Rosa-Cruzes como sendo a rosa. Símbolo despojado, símbolo nobre, símbolo elevado, a rosa do coração, que tem a sua semelhança, indica a mesma coisa pelos orientais, como a flor de lótus, a flor que nasce e desabrocha no pântano da vida humana e nesse estado terreno.
A sabedoria universal não tem fronteiras, não tem épocas, e aqui muito próximo de nossa realidade, brasileiros, nós falamos da sabedoria do ensinamento tupi-guarani, que menciona o colibri aprisionado no coração do homem, o colibri aprisionado no coração de um grande guerreiro, um guerreiro forte, um guerreiro treinado para uma guerra que é a guerra da não ação. Porque quando esse colibri preparar-se para sair de sua prisão, o coração humano, ele não deve tocar. Ele deve permitir que esse colibri voe e faça o seu ninho na cabeça desse guerreiro. Novamente, a ligação coração-cabeça. Esse ponto focal é uma chave que abre a porta para um outro campo vibratório, para o campo da transcendência humana. Essa vida, nascer, crescer, para passar ponto de máximo, declinar e morrer, tem uma transcendência oculta. E essa transcendência não se encontra fora, se encontra dentro do coração do homem, esperando que em algum momento de sua vida, a experiência de vida o leve a ouvir a voz do seu coração e a voltar os seus olhos para o seu coração e ver que ali está uma semente a ser cuidada, a ser trabalhada e que é a semente do novo homem que espera ser libertada. Indicada também essa semente como o único necessário. Tudo passa, tudo vai, tudo vem, desencanto com tudo, as idas e vindas desse mundo, das pessoas, mas há um ponto estável, há um ponto fixo que é possível mover o mundo. E esse ponto é o único necessário. É a essência divina no coração do homem. É o tal no coração do homem, o indefinível, o impronunciável. Aquele que ao nascer dissipa toda a separatividade, derruba os muros, porque ele é da natureza da unidade. Também, na sabedoria grega, indicado como o fio de Ariadne, que guia o homem para fora do labirinto intrincado do seu interior e de sua vida. Portanto, outra indicação, uma bússola interna que não vai nem para o positivo, nem para o negativo, nem para o bem, nem para o mal, nem para o frio, nem para o quente, não tem a dualidade com a qual a nossa cabeça está formada e formatada e educada. É a bússola interna do só-luz, de outra realidade, e que aponta o retorno à origem. Por isso, aquele que põe os pés nesse caminho aprende a ler essa bússola interna, aprende a ler a rota gravada em seu microcosmo, no homem divino no qual ele habita, e desvendar assim o seu destino. Por fim, uma última indicação, falamos aqui da alma gêmea, da metade que nos falta e que não está fora de nós, está dentro de nós, enfeixada, aguardando e que trará toda a condução do homem para o seu ponto de origem, para, usando as palavras do Evangelho, apenas com referência para a casa do Pai. Pois bem, amigos, gostaríamos agora, dadas essas referências a respeito do átomo centelho do Espírito, a semente do novo homem, de falar que é aí, nesse ponto, nesse núcleo, que está toda a possibilidade do renascimento, da construção de um novo homem, ou poeticamente, do esculpir da rosa. E toda essa construção se faz a partir desse ponto divino, o que causa uma grande transformação na vida da pessoa, o que causa a necessidade de um grande trabalho, de um grande labor, de uma opus magnum,
porque é o labor da transformação, da transmutação e da transfiguração do homem, comparavelmente à transformação que sofre uma lagarta que se transforma em borboleta. E é um trabalho que exige a lúcida atenção, a lúcida compreensão de toda a nossa capacidade, porque é o perceber o que somos e trabalhar no rompimento dessas ligações do eu, ligações egoístas, dessas sinapses ilusórias de separatividade e reconstruir a partir de uma outra realidade que já está nos aguardando no coração. A vida, alma, espírito. Alma, espírito. Água, fogo. Uma vida doadora, centrífuga, contrária dessa que conhecemos de uma vida acumuladora, egoísta, centrípeta. E é a unidade com todos. O que, amigos, não significa esforçar-se durante a vida para após morte ganhar a vida eterna. É algo a ser trabalhado aqui e agora. Não é uma questão de espaço, não é uma questão de tempo, é uma questão de estado de consciência. É uma questão de estado de consciência que é um estado de vida. E a partir dessa centelha é possível preencher esse espaço microcósmico com força, luz, dele viver, dele ser, dele respirar e deixar-se conduzir pela luz. É um processo que a escola espiritual indica concretamente como a gnose quíntupla. Um processo que tem 5 fases e que apenas para mencionar a fase do autoconhecimento, fase do anseio por salvação, a fase do declínio do eu, a fase de uma nova atitude de vida e uma fase de uma realização. Realização onde adentramos num novo campo de vida. Em vida, adentramos num novo campo de vida, numa nova realidade, tornando assim real a desconhecida, ainda desconhecida destinação humana. No ininterrupto, tudo receber, tudo transmutar, tudo ofertar e, por isso, tudo renovar. Queridos amigos, era essa introdução que gostaríamos de apresentar, ligada ao tema desse nosso encontro, o átomo centelha do espírito, a semente do novo homem. E a partir de agora, nós nos colocamos à disposição para abordar, responder perguntas que os amigos podem fazer. Fazendo uma observação que toda pergunta é muito bem-vinda e ela será tão mais eficaz quanto parta desse anelo. E nós não temos aqui absolutamente a pretensão de dar a última palavra, a última resposta, um CQD, como queríamos demonstrar a respeito das questões que os amigos fazem. Mas declaramos que de muito boa vontade procuraremos dizer algo de tudo aquilo que temos recebido da escola, da fraternidade da vida, para, como dizem os Rosa Cruzes clássicos, repartir convosco todos os tesouros que temos recebido. Uma pergunta muito interessante da Ilana, não estou conseguindo ler direito, me perdoe. Ela pergunta a respeito do casamento alquímico. O casamento, o de natureza terrena e o de natureza divina. Nós estamos nascidos nesse mundo, no mundo de uma separatividade. Isso decorre da queda original do microcosmo. O microcosmo originalmente era manifestado perfeitamente em si mesmo. Possuía um núcleo positivo e um núcleo negativo e um núcleo neutro gerando ao redor. Por efeito do evento
indicado como sendo a queda, esse microcosmo veio a perder um desses núcleos, ou positivo ou negativo. E aí, nesse ponto, houve uma separatividade entre a linhagem humana. O microcosmo, que originalmente era positivo e negativo, por assim dizer, homem e mulher em si mesmo, decaiu para um campo vibratório cada vez mais denso e chegou a esse estrato terreno onde habitamos. E aqui duas linhagens de vida, de acordo com positivo ou negativo. Microcosmos com núcleo positivo e microcosmos com núcleo negativo. Reencarnam em homem ou mulher. E assim abriu-se essa linhagem. Positivo e negativo, homem e mulher, essa dualidade quente e frio, noite e dia, e assim podíamos ficar fazendo pares opostos aqui indefinidamente. O homem sente essa necessidade de voltar à unidade. Mas ele busca essa unidade, esse outro, essa metade que falta nele, fora de si, num parceiro, numa parceira. E com isso, por mais lógico que seja, por mais necessário, por mais elevado, é uma metade fora de si, cada um com uma realidade. Por isso, aquela grande nostalgia anterior permanece não respondida. Achamos e declaramos, e a escola fala isso, da maravilha que é a colaboração entre um homem e uma mulher num casamento terreno em prol do trabalho de uma escola espiritual ou em prol de caminhar juntos, duas almas que se encontram, se afinam e seguem o seu caminho. Esse é o homem, esse é o casamento natural. Que seja abençoado esse casamento natural. Mas ele não resolve o problema do anelo interior. Porque o anelo interior está na bela adormecida que dorme o coração do homem. Ela é a metade verdadeira que nos falta. Ela é a alma, a nova alma, que preenche de plenitude o ser humano. E esse casamento diz respeito ao casamento alma-espírito. O casamento da alma, o elemento água, o elemento da imagem, com o casamento com o elemento fogo, com o elemento ideia, ideação. Por isso diz o Evangelho, da doutrina do renascimento, que equivale à doutrina da transfiguração. Renascimento da água, alma, e do fogo. Em outras palavras, a fusão entre cabeça e coração. Através, não de uma vontade do eu, não de um exercício treinado, ocultista, absolutamente, mas da penetração, da força do espírito pela pineal que toca o protoátomo do coração, o ser alma espírito. E assim o homem complementa o seu corpo mental, transformando de um corpo mental concreto para um corpo mental superior, e se estabelece essa ligação, essa realização, essa plenitude que lhe falta. Esse é o casamento natural e esse é o casamento alquímico. Uma pergunta: gostaria de saber sobre os sintomas do despertar espiritual no tocante à telepatia, à sincronicidade e os sonhos lúcidos. Na escola espiritual da Rosa Cruz Áurea e no processo que ela propõe e trilha com seus alunos, ela não toca nessas coisas por um único motivo. O único necessário já está no homem, o protoátomo. E eventos como telepatia, sincronicidade, sonhos, dizem respeito à contraparte do nosso mundo material. Aquilo na escola chamamos de a esfera refletora.
Então não se trata de ganhar consciência na contraparte invisível do mundo. Trata-se de lucidamente ir não acrescentando telepatias, não acrescentando sincronicidades, não acrescentando sonhos, não acrescentando poderes, mas esvaziando o nosso vaso. Esvaziando-nos para preparar terreno para esse outro que está em nós. Porque não existe só esse mundo físico palpável que vemos. Ele é preenchido do campo astral, etérico astral, que é o além, a esfera refletora, onde uma mente bem treinada pode adentrar, mas está adentrando no mundo dos mortos, está adentrando simplesmente na contraparte invisível deste mundo. E o ponto da escola espiritual, o ponto da doutrina universal, é sair da roda da vida e da morte com sua parte visível e sua parte invisível na qual estamos instalados. Puxa, Ana Cristina, que pergunta legal. O que é a realidade e como despertamos para a realidade? Muito bom. Vamos iniciar a abordagem dessa questão, Ana Cristina, com um exemplo que talvez você já conheça. É o exemplo de uma subida em espiral de uma montanha. Aquele que inicia a subida e para e olha, ele vê um panorama que ele não tinha no sopé da montanha. A sua realidade mudou. A realidade de onde ele está não é mais a mesma de quando ele estava no sopé da montanha. Ele avança mais um pouco, ele vê outra realidade. Avança mais um pouco, vê outra realidade. Não quer dizer que a realidade anterior não existisse, mas o estado de consciência, o ponto de visão dele mudou. E aqui nós entramos no seguinte ponto. Qual é a nossa realidade? Seria bom, seria muito proveitoso para o nosso caminho espiritual que, sem pretender justificar-se, sem pretender explicar-se porque sou assim ou não, nós fizéssemos essa pergunta que a Ana Cristina fez. O que é a nossa realidade? E descortinar essa realidade é justamente a primeira fase da gnose quíntupla, o início do caminho. E esse descobrir essa realidade vem pelo autoconhecimento. Por isso que no portal do caminho espiritual está escrito: homem, conhece a ti mesmo. E ao começarmos esse trabalho de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, vamos ter algumas surpresas. Vamos ter que descortinar algumas realidades que na verdade são ilusão e que tínhamos como realidade. E como isso se processa? O descobrir essa realidade se processa através da autoobservação. Nós observamos e criticamos e analisamos tudo fora de nós. O início do caminho espiritual nos compele a observarmos a nós mesmos, observar nossos pensamentos, observar nossos sentimentos, observar nossas ações, observar nossa maquinação, observar nossa intenção, ou seja, ir construindo uma consciência lúcida. Porque do jeito que estamos, não há em nós uma realidade. Falamos, eu sou. Quem é esse eu sou? Esse eu sou é uma mistura de pensamentos e sentimentos que vão e voltam exatamente formando-se e deformando-se como as nuvens do céu. Não tem fixidez, não tem realidade. Mudam de acordo com a conveniência, mudam de acordo com a circunstância. E é isso que tomamos como realidade em nossas vidas. Pela auto-observação e com base na luz acesa no protoátomo do coração, o caminho vai se iluminando e nós vamos ganhando
ciência, ou seja, saber que se sabe. O caminho espiritual não é para ser trilhado como uma vontade abúlica, meio que numa dormência, absolutamente. Isso leva a um misticismo. O caminho espiritual verdadeiro é para ser traçado com lucidez. E é a lucidez que faz a separação entre o real e o irreal. E essa descoberta é que nós deveríamos fazer em nós mesmos, sem um mestre, sem um guru, sem exercícios, sem práticas, mas ir tirando essas capas que ao longo dos milênios e milênios nós utilizamos para encobrir nossa nudez. E quando chegamos a esse ponto do caminho espiritual, trata-se de retirá-las. Retirá-las e chegar na realidade. E a realidade, Ana Cristina, vai mostrar-nos que nós não somos tão magníficos quanto imaginávamos. Que aquilo que julgamos pensar, pensamentos maravilhosos, na verdade são nuvens que adentraram em nós, inocularam em nosso ser e movimentam os nossos pensamentos. São seres, são espectros astrais que circulam em nós e roubam-nos energias, as ideias fixas, as ideias recorrentes, as intenções que estão por trás de toda a nossa forma de proceder, tudo isso precisa ser descortinado. E qual é a realidade, então? A realidade é aquilo que expusemos no início. Existe um homem terreno, um homem personalidade, que somos nós. E existe um homem divino, eterno, em forma de uma semente. A realidade é essa semente. Porque esse homem terreno, além de dual, ele está sempre em movimento, indo e voltando. Não é aí que encontra-se a realidade. Essa realidade que chamamos, ela nasce, cresce, passa por um máximo e desaparece. Ela vai e vem. Ela está na movimentação dessa ordem de coisas. Portanto, não tem fixidez. Ela move-se. Ela não tem um ponto fixo. O ponto fixo, a realidade mesma, é essa centelha espiritual. Esse Cristo em nós, diante do qual devemos apresentar-nos como um homem João, aquele que atravessa a realidade das ilusões e em sua nudez, em sua simplicidade, chega ao outro nele, ao Jesus dele e o batiza. Essa é a realidade, mas que cada um deverá trabalhar e descobrir por si mesmo. Quando o átomo centelha do espírito vibra para a positividade, salto, esse lance de dimensões superiores, tal qual os mestres ascensionados. É interessante, Andréia, que essa pergunta vai permitir esclarecer alguns princípios básicos da filosofia e da doutrina da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. O átomo centelha do espírito, ele vibra sem polaridade. Ele não tem nem positividade, nem negatividade. Quando nós, homens, homens do sim, não, do quero, não quero, do positivo e negativo, agora sim e depois não. Esse homem chega em sua desdita e se apresenta uma problemática que requer como resposta um sim ou não, o seu átomo centelha do espírito, ele ficará desapontado, porque esse ser divino não é formado de sim não, nem de positividade, nem de negatividade. Ele só irradia, ele é só luz, ele é só amor incondicional, o que nós não conhecemos. Nosso amor é condicional. O nosso amor é plantar para colher. E esse ser divino é incondicional. E quando ele começa a vibrar, ele chega até a nossa consciência como uma nostalgia. E
para nós, nós seres eus, seres homens eu, nascidos dessa natureza, não se trata de evoluir, não se trata de adentrar em uma outra dimensão, trata-se de diminuir, trata-se de esvaziar, trata-se de paulatinamente ir vivenciando o que os cátaros, os antecessores do Rosa Cruz, chamavam de a endura, o declínio do eu em prol do outro em si. Então, como nós somos homens João, João não subirá ao céu, João prepara os caminhos para o outro. E é isso que nós fazemos. Nós, chamados por essa voz interna, preparamos o caminho para o outro. E a nossa realização percebida, a teia de aranha de paixões e desejos que circulam em nós, é limpar, transformar esse microcosmo num campo puro, sem a nossa interferência de pensamentos, de desejos, e deixar latejar esse protoátomo. E ir trabalhando no autoconhecimento e na conexão com esse sol central. E o que decorre dessa conexão? Decorre o nosso declínio, como uma gota d'água cai no oceano. Portanto, pensar em subir, em ascender, é ir para aquilo que chamamos a esfera refletora. Não se trata disso. A escola é uma escola de transfiguração, uma escola de fazer nascer o outro em nós. Uma pergunta do Rafael. A escola orienta os alunos a não comer carne, usar drogas ou fumar como modo de purificação do corpo. Qual a orientação da escola em relação ao sexo? Rafael, você tem razão. Como um início muito rudimentar, vamos dizer assim, livrar o nosso sangue das paixões mais básicas, a escola recomenda para o processo. Isso só tem sentido para aqueles que estão no processo, para aqueles que põem os pés no caminho do discipulado. A parar de comer carne, claro, tem um aspecto ético da onda de vida que está junto conosco, mas tem um aspecto da assimilação das paixões animais em nosso sangue. Esse é o primeiro ponto. Não fumar, claro, não usar drogas, porque isso turva a consciência, e a consciência do aluno tem que ser lúcida. Como forma de purificação? Sim, como forma de uma primeira purificação grosseira. Né? E qual a orientação da escola em relação ao sexo? Nenhuma. Siga o seu caminho natural. Não se reprima, não se degenere nisso. Siga o seu caminho natural. O que é correto para você, faça. Sem permitir-se resvalar para a degenerescência, sem permitir a utilizar o sexo como fonte de prazer e de extravasamento de repressões kármicas, buscar prazer em coisas reais que não temos. Siga a sua vida normal. Não reprima, não estimule. Normal. Tranquilo. Pergunta: estamos perto de um fim e precisamos evoluir espiritualmente? Ponto muito interessante essa questão, porque há uma cultura de medo para o fim do mundo. Vai explodir, vai acabar. E aqui precisaríamos talvez abrir em 2 pontos: microcosmo e personalidade. A personalidade, eu, você, Oliveira, que fez essa pergunta, temos uma única vida. E, claro, estamos perto do fim. O que é 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos perante essa história humana? Então, a personalidade tem uma única vida, do berço ao túmulo, homem és pó e ao pó voltarás.
Drama, o microcosmo de origem divina, esse está agrilhoado à roda da vida e da morte. Ele é de origem divina e ele não morre. Ele sim precisa evoluir espiritualmente. Não eu, personalidade, mas ele. Bom, evoluir espiritualmente, libertando-se da roda da vida e da morte, que sempre recebe uma nova personalidade como uma possibilidade de que essa nova personalidade se sensibilize, questione o porquê de sua vida, ouça a voz do seu coração que se lhe apresenta como busca e, quiçá, possa trabalhar na libertação e na evolução espiritual desse microcosmo, libertando-o da roda da vida e da morte e fazendo retornar ao campo inicial, ao vitório do qual esse microcosmo decaiu. Tem uma pergunta que nós vamos procurar responder com todo o respeito, com todo o carinho, que é o seguinte: em que diferem a Escola da Rosa Cruz Áurea e a Fraternidade Rosa Cruciana de São Paulo? É uma linha que segue Max Heindel. Nós, na Escola Espiritual Rosa Cruz Áurea, não estabelecemos nenhuma comparação. E temos um profundo respeito por todos aqueles que estão no seu caminho, sem julgar questão de certo ou errado, porque isso é uma crítica do eu. Nós acolhemos, respeitamos e dizemos o seguinte: cabe ao próprio interessado, ao Wellington, verificar o que é um, o que é outro, o que é outro, e colocar o seu coração e a sua vida naquele movimento, naquele campo de força com o qual ele se identificar. Está errado ir aqui ou lá? Não, desde que você não deixe aplacar a chama do seu coração com dogmas, com filosofias, com doutrinas, entupindo-se de literaturas, porque não há limite para ler e para escrever livros. Então, vamos dizer alguns fundamentos da Escola da Rosa Cruz Áurea e compete a você comparar, não só com esse movimento, diga-se de passagem, sério, respeitável, do Max Heindel, movimento esse que na origem recebeu muitos alunos pioneiros da Escola Rosa Cruz Áurea. Compete a você verificar que na Escola da Rosa Cruz qual é o ponto focal e cada movimento qual é a sua tônica, e você mesmo fazer essa comparação. Na Escola da Rosa Cruz Áurea, nós falamos dessas duas ordens de natureza. Isso é fundamento. Uma ordem de natureza terrena, uma ordem de natureza divina. Uma sétima região cósmica, com o seu aquém e o seu além, e uma outra região, que não está além do além, mas perspassa a nossa vida como sementes de Deus que ocupam toda a parte, e uma semente de luz especial no coração do homem. Então, as duas ordens de natureza. A existência do protoátomo do coração, que precisa ser despertado. Uma escola espiritual como Rosa Cruz Áurea não é uma escola de filosofia, não é uma escola de ensinamento, não é uma escola de aquisição de doutrinas, mas é uma escola de realização, de transformar essa doutrina maravilhosa que o homem traz em seu coração, a semente divina, arregaçar as mangas e ser o jardineiro que cuida desse jardim para que essa semente desperte. E, por fim, a Escola da Rosa Cruz Áurea não realiza nenhum tipo de exercício, de prática, nem de meditação, nada, porque o essencial já está no coração do homem. E o aluno que adentra na Escola da Rosa Cruz Áurea já traz nesse anelo tudo o que é necessário como alicerce para o seu caminho.
Na visão da escola, o que é a ilusão? Olhe à sua volta. Olhe o mundo que você vive. Olhe, olhe para cada um que está do seu lado, para os bons, para os maus, para os santos, para os criminosos. Olhe para esse mundo em que nada permanece. Nasceu é porque vai morrer. Cresceu é porque vai cair. Acordou é porque vai dormir. Esse é o mundo da ilusão. Queridos amigos, tem mais uma pergunta. Uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber se vocês conhecem o trabalho de reversão humana e se ele coincide com a desconstrução da personalidade, o que inclui a autoobservação. Só uma colocação. Não é o eu que desconstrói o eu. O eu tentar desconstruir o mesmo é como tentar subir puxando meu próprio cabelo. Não é possível. Então, compreender filosoficamente, doutrinariamente, que ele deve diminuir, que ele deve se desconstruir. Acontece que ele fica à parte, numa rocha bem sólida, vendo o que acontece e o momento oportuno para ele agir. Ele não se entrega, o eu não se rende. Por si mesmo, é uma serpente tentando morder o próprio rabo. Impossível. O monte onde a forma se esvai não é o monte do eu, é o monte do outro. É a montanha do espírito. É através da luz do outro que o eu declina. Não é através da cultura do declínio que o eu declina. Tiago, você faz uma pergunta interessante. Como a escola pode nos orientar a divulgar os princípios da escola aos irmãos de forma a respeitar o processo de cada um e o livre-arbítrio? Vou reler a pergunta, porque é tal. Como a escola pode nos orientar a divulgar os princípios da escola aos irmãos de forma a respeitar o processo de cada um e o livre-arbítrio? Exemplo, atitude de vida. Não ficar repetindo filosofia, não ficar convencendo braço de ferro é ou não é. Entendendo que cada um está num caminho, num ponto do estado de consciência que é diferente do meu. Não quer dizer mais avançado ou menos avançado. Diferente. E que aquela situação onde está a pessoa, naquela experiência, onde eu julgo que precisa de um determinado ensinamento, houve todo o trabalho para colocá-lo naquelas circunstâncias, naquele ponto, para que ele possa aurir daí um aprendizado. Então, nossos exemplos falam muito mais do que palavras. Nossa atitude de vida demonstra se somos aquilo que falamos, se somos aquilo que acreditamos, ou se filosofamos sobre algo que ainda não somos. Por isso a escola fala em atitude de vida, em exemplos, em não crítica e absoluto respeito para com o estado de consciência e o estado de ser de cada um.
Como o discípulo, a pergunta da Ana, como o discípulo avalia a sua evolução? Pode ele achar que a sua evolução está parada ou que não está acontecendo como antes? Ana, é uma questão bastante sutil. Porque a questão de avaliar a evolução é típica de nossa mente treinada a medir, a mensurar, a comparar. E nós pegamos exatamente esse arcabouço que substitui, que compara, que mede, clicamos e arrastamos ele para o caminho espiritual. E aí queremos saber se estamos evoluindo espiritualmente. Na escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, é muito fácil, pelo menos num bom trecho do caminho, medir se estamos evoluindo ou não. É quando estamos nos desmascarando. Porque o desmascaramento é que tira a nossa pretensão, tira a nossa suposição de estarmos sendo iluminados, de estarmos evoluindo, de que vamos adentrar ao reino divino, ou seja, tudo aquilo que se refere ao outro em nós, nós arvoramos para nós. E o campo de força de uma escola espiritual, o ensinamento de uma escola espiritual, o autoconhecimento que se passa numa escola espiritual, retira-nos as máscaras. Máscara após máscara. Veste após veste. E vamos, assim, quedando numa calma, numa serenidade daquele que já não tem o que medir ou que avaliar, mas que se tornou ou está se tornando um vaso vazio, onde o outro, o átomo centelha do espírito, brilha cada vez mais e é cada vez mais a luz no caminho. Queridos amigos, nós estamos praticamente com o tempo esgotado, nós nos propomos a manter essa reunião dentro do período de 1 hora. Tem uma questão que eu vou tentar responder para finalizar essa reunião. Praticamente idênticas essas questões, elas são semelhantes. Eu vou lê-las e falar uma única coisa. Como ficam nossas ligações afetivas com nossos filhos, pais e demais familiares? É tudo ilusão? Criação mental do nosso ego ou eu superior? Outra pergunta. Essa foi do Paulo, da Érica. Agora, sabemos que o eu tem um papel importante nesse processo, pois, como a escola diz, o processo deve ser realizado em vida. Como manter o equilíbrio para que o novo homem nasça? Direto ao ponto. É fuga, é tentar ser um eremita, pisotear a nossa vida, pisotear aqueles que fazem parte do nosso caminho, com negativismo, com isso não serve, com aquilo é errado, não evoluo por causa de você, absolutamente. E nem ser negligente em suas obrigações. Por isso a orientação da escola é: se você tem esse protoátomo, você sabe que você tem uma missão em sua vida. E que aqueles que estão ao seu redor, e mesmo aqueles que não são, têm igual destinação divina. Então a sua relação para com eles já não é mais um nível de uma relação afetiva, já não é mais um nível de uma conveniência, já não é mais um nível simplesmente de um instinto paterno, de um instinto materno ou de um instinto homem e mulher. É uma compreensão que ali está um ser que, por uma questão de linhas kármicas, por uma questão do fluir do rio de Deus, está ao seu lado. E que você tem, antes de mostrar a sua bondade ao mundo, mostrar seu exemplo perante ele, perante ela, perante aqueles que estão ao seu lado. Como chegar a Deus se você atropela aqueles que estão ao seu lado?
Então, e aí a primeira lição diante da qual nos encontramos, o nosso semelhante, o nosso próximo, amar a Deus, o outro em si, e amar ao próximo. E quanto às suas obrigações, fazer o melhor possível. Não ser um fanático, não deixar que esse conhecimento se torne um fanatismo que bloqueia a sua mente numa direção única, mas abrir-se. Esse é o ponto, abrir-se, não só em todas as profundidades e direções, mas em dimensões. O outro irá abrir-se e levá-lo sempre a novas dimensões. E é nessa dimensão que você terá o seu papel. A responsabilidade é uma palavra-chave, pesada, mas vamos usá-la. O seu papel, a sua responsabilidade social, que deve ser cumprida da melhor maneira possível perante a sociedade, perante os governos legalmente estabelecidos, para que a sua consciência fique em paz perante si mesmo. Queridos amigos, nós já vencemos 1 hora, o tempo foi rápido, mas nós temos um aviso a ser dado, que é o seguinte. Nós queríamos chamar a atenção de vocês que uma reunião como essa é uma pincelada mal dada, por assim dizer, no ensinamento focal da escola espiritual. Esse ensinamento está contido na literatura publicada pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea e também nas revistas periódicas Pentagramas. Esses livros e essas revistas podem ser acessados gratuitamente. Podem fazer um download gratuito através do www.pentagrama.org.br www.pentagrama.org.br. A escola não tem uma finalidade lucrativa. O objetivo e a alegria dela é poder partilhar esse ensinamento. E nesse sentido é que estão à disposição todos esses livros para serem baixados, lidos gratuitamente. E as dúvidas serem trazidas ou para as reuniões presenciais que ocorrem todas as quartas-feiras na escola, nos núcleos da escola, ou mesmo para essas reuniões virtuais, que a propósito, a próxima não será daqui a 15 dias, mas será daqui a 4 semanas, dia 1º de agosto. Queridos amigos, uma grande alegria termos partilhado esses momentos. Se pudéssemos, como encerramento, deixar uma palavra, seria o seguinte: nesse caminho de busca, é possível que você vai trilhar subidas, descidas, pontes, encontrar encruzilhadas. O que fazer? Parece um grande emaranhado quando leio aqui, quando leio lá, quando ouço aqui, quando leio lá. Há uma bússola interior. Essa bússola interior é o látigo do seu coração. Mantenha-o vivo e você chegará lá. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos vocês.